Oi, pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Pode Crer, de novo aqui nas plataformas do Sesc, do Senac, da FEComércio. Ao meu lado hoje, Nayara Vasconcelos. Oi, Nay. Oi, Tiele, tudo bem? Tudo mais bom? um episódio, Que bom hein? ter você de volta É isso aí, do meu lado. já tava com saudade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, mas primeiro eu quero lembrar vocês o seguinte. O Pode Crer é um podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, que é formado pela FEComércio, pelo Sesc, pelo Senac e pelo IPF. E o Sistema FEComércio é presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E a gente está hoje no segundo episódio da segunda temporada, né? Essa temporada a gente está um pouquinho diferente, tá fazendo um episódio por mês para a gente poder ter mais tempo de preparar, de conversar sobre coisas bacanas e que tragam realmente muitas informações para vocês que estão nos assistindo e também estão nos ouvindo. Bom, hoje o episódio chama-se Nada a Declarar. Bate-papo sobre o imposto de renda. Imposto de renda é algo que as pessoas têm um pouco de medo, né? Um pouco de pavor, assim. É verdade, principalmente nessa época, Nessa época, porque aí a gente tem que organizar um monte de coisa, um monte de papelada, buscar informação e tá tudo meio bagunçado sempre, né? Eu, pelo menos, sou bem bagunçada em relação a isso. Mas, então, eu queria, Nay, que você apresentasse pra gente os nossos convidados de hoje. Tá certo. Então, vamos lá. Hoje nós temos 2 entrevistados de muita importância pra gente, que é o Marcos, advogado especialista em direito tributário, com 19 anos de atuação profissional, membro e idealizador do projeto Eficiência Tributário desenvolvido pela FEComércio Mato Grosso. Otimizar custos e maximizar resultados, agregando valor ao negócio empresarial, é o propósito central da sua atuação profissional. Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Nay, obrigado, Tiele, pelo convite. Um abraço aí a todos os telespectadores e a gente vai falar aí de um assunto que pode ser um pouquinho espinhoso, mas ele é necessário. Imposto de renda, ele hoje é o coração da Receita Federal do Brasil em termos de recolher informações, processar essas informações e conseguir ali detectar ali a sonegação fiscal, conseguir ali fazer com que o país arrecade impostos e devolva, né, em tese, uma parcela para nós aí, enquanto cidadão, né? Então é um tema realmente que a gente não pode deixar para depois. É isso aí, eu acho que a ideia deste podcast é trazer este assunto de uma forma leve, né? E o nosso próximo entrevistado é o Elton Costa, né? Contador com 15 anos de experiência, especialista em contabilidade societária e tributária, com ênfase em planejamento tributário. Muito bem-vindo, Elton. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando ao telespectador ou a dona de casa, desde o empresário, o microempreendedor, a entender o que realmente desvendar o que está por trás do imposto de renda, né? Que ele hoje, a declaração de imposto de renda da pessoa física é o último estágio do cruzamento de dados que a Receita Federal, do planejamento que ela tem, de fechar o cerco, né? E fazer agora a fiscalização não só agora da pessoa física, mas também da pessoa jurídica, que é da onde vêm as fontes dessas receitas. É isso que eu queria, inclusive, perguntar para vocês, Marcos, que todo mundo está falando nessa época de imposto de renda, tem declaração de imposto de renda, tem um monte de campanha, né, informativa falando para as pessoas, os contadores estão todos no nosso pé, querendo que a gente organize as coisas, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo ou assistindo a gente, o que é o imposto de renda, né? Afinal de contas, por que tem que declarar, por que a gente tem que se preocupar com isso? Imposto de renda, em tese, o próprio nome diz, né? É o imposto que incide sobre a renda. Então, no caso, nós temos algumas receitas tributáveis e não tributáveis. Então, nesse caso, pessoas que oferem renda dentro de uma faixa, e essa faixa tem 4 alíquotas, né? Até trouxe uma colinha aqui, porque são valores diferentes. Então, se você ganha, em média, ali de R$ 2.260 a R$ 2.830 por mês, você vai ter uma faixa ali de 7,5% sobre, né, essa renda que você oferiu. Se você ganha, em média, de 2.830 a 3.752, essa alíquota já muda para 15%. Depois nós temos 22,5% e, por fim, a mais conhecida por todos, 27,5%, quando a gente ofere uma renda aí acima de R$ 4.665. Em tese, em regra geral, né, é sobre isso. Nós temos algumas particularidades do imposto de renda, né? E aí a instrução normativa, ela vem, ela regulamenta isso e ela traz alguns pontos de atenção, e são pontos de atenção um pouco complexos, né? E eu preciso ler um pouquinho aqui para vocês em relação a isso,
porque é uma dúvida que a população tem em geral sobre o que realmente eu preciso na prática declarar, né? Então eu vou trazer alguns pontos aqui. Então, receita tributável acima de R$ 30.639. Em tese, ganhei mais do que isso, eu preciso declarar. Outros pontos que nós temos aqui em relação a isso, né? Ganho de capital. Tenho um imóvel, vendi assim, comprei por X, vendi por 2X. Eu preciso declarar esse ganho de capital. Né? Se eu tive aí essa venda. Aí o contabilista está aqui, ele pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas e se você vendeu mais barato do que você... Só não vai incidir o imposto a ser recolhido. Então, a declaração é uma situação. O pagamento do imposto é outra. Sim. Tá? Então, isso não exime que você não precise informar a Receita Federal do Brasil sobre essa transação. Tá bom? Então, tudo que a gente mexe no tributário reverbera no pagamento do imposto ou no não pagamento do imposto. Isso não quer dizer que eu não preciso informar no imposto de renda essa operação, que eu tinha e não tenho mais, independente se é mais ou se é menos. Tá? Então, um outro ponto interessante aqui é sobre a operação de bolsa de valores. Então, acima de R$40 mil de lucro, eu preciso tributar. Eu preciso informar no meu imposto de renda que eu opero na Bolsa de Valores. Entendi. Né? Um outro ponto interessante sobre o produtor rural, que tem receita bruta acima de R$154 mil por ano, ele também precisa informar. Né? Eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas praticamente 95%, 96% dos produtores rurais do Brasil são pessoa física. Exato. Então, a base pejotizada é muito pequena, né? Então, o produtor rural, pessoa física, ele precisa sim de um acompanhamento de um contador especialista no setor, porque a contabilidade voltada para o agronegócio ela é uma contabilidade muito específica. Né? É muito parecido com as empresas do lucro real, com débito e crédito, né? O livro caixa ali, que hoje já é eletrônico. Então, aquele amadorismo do papel acabou. Então, a Receita ela já vem numa evolução tecnológica, né, de muitos e muitos anos, né? Inclusive tem uma brincadeira que o pessoal faz do leão, né? Eu tenho medo do leão, né? O leão já é coisa do passado, de 1980. Qual que é o medo, então? Agora, nós temos um sistema chamado T-Rex. T-Rex. Comprado diretamente pela Microsoft. E ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua tia, as transações que você faz. A Receita Federal sabe de tudo. É que ela não processa a ferro e fogo os dados que ela tem. Então, às vezes, você, enquanto contribuinte, que deveria estar informando uma operação e não está, aquela pessoa que vendeu ou comercializou com você informou. Por isso que as pessoas caem na malha fina. Por conta desse cruzamento. Exatamente, não tem um alinhamento de informações, né? Nós temos uma cultura aí que no mercado as pessoas se falam antes de entregar o imposto de renda, né? Ah, você vai informar que eu te paguei tanto? Ah, eu vou comprar um imóvel de X, você informa que vendeu a menos? Isso é cultural do brasileiro, né? Isso acaba com a nova reforma tributária e com as novas tecnologias. Então, hoje, quando a gente faz uma transação via compra e venda de imóvel, o cartório já informa no mês subsequente para a Receita Federal. E se você não recolher a diferença, fica tranquilo que vai cair no seu imposto de renda, no seu conta corrente fiscal de forma automática. Então, as tecnologias já estão praticamente coladas com as nossas atividades do dia a dia. Não dá mais para a gente viver como vivíamos no passado. Precisamos entender que o mundo está mudando e a gente precisa... Não tem mais como fugir. Não tem mais como, né? Precisamos ser bons profissionais para nos direcionar como economizar de forma correta. Né? Existe a possibilidade. Né? Continuando esse rol, para a gente fechar o raciocínio, quando a gente tem posse ou propriedade de bens e direitos nos valores acima de R$800 mil. Então, você também precisa fazer... Exato. Precisa fazer a declaração, né? E novo residente no Brasil. Ele também precisa, inicialmente, estou vivo, aqui eu tenho um CPF, tá aqui, independente de eu ter patrimônio ou não, em tese nós temos isso. Existem N outras questões, e até vou trazer para vocês aqui, para a audiência, né? Nós preparamos um e-book para que a audiência de vocês possam acessar esse e-book ali, a gente vai ter realmente destrinchado tanto para a pessoa física, tanto para os empresários entenderem ali as nuances do imposto de renda. Porque a gente está falando aqui em linhas gerais. Sim. A gente precisa entender que a gente não pode levar a ferro e fogo aquilo que a gente faz para a NAI e aquilo que a gente faz para a TN. Então, são questões que precisam ser tratadas de forma individual. Então, quando a gente é um médico, por exemplo, né, interessante trazer esse ponto de atenção.
os profissionais da área de saúde, os engenheiros, os professores, que são regidos por uma legislação especial, e aí contando um pouquinho dos casos que a gente tem no escritório, são quase 500, né, clientes desses nichos de atuação, eles são regidos por uma legislação especial que eles podem ter mais de uma carteira de trabalho assinada, certo? E existe um teto do recolhimento do INSS, que eles precisam comunicar as fontes pagadoras e, se eu não me engano, vai até R$ 8.158 o teto desse ano, que ele é com base na atualização do salário mínimo. E o que eles jogam de dinheiro fora, porque as fontes não se comunicam, são muito dinheiro. Assim, é um valor assim. E os contadores, eles... Não é que o contabilista está errando, é que cabe a ele informar ao contabilista e os 3, 4, 5 empregadores, olha, aqui já me reteve o teto, não precisa me reter mais. Só que a Receita devolve esse dinheiro. Eles conseguem, por meio de um processo administrativo, solicitar esses valores de volta. Mas esse é o erro mais comum dessas profissões que tem aí esse regime geral de mais de uma carteira de trabalho. Interessante trazer esse ponto de atenção, né? Médico também é uma especialidade. Eu sou casada com uma médica, né? E antes dela ser casada comigo, todo ano ela recebia um auto de infração. Por quê? Porque o contabilista dela se aproveitava de despesas que não poderia para a atividade, né? Então, ela presta serviço público-privado, dependendo de onde ela está prestando aquele serviço, ela poderia se usufruir de um X de despesa para abater a base de cálculo. Se era para o órgão público, já não. Então, tinha umas particularidades ali que ele, no imposto de renda, nesse caso, nesse exemplo, vou fazer para o todo, para toda a movimentação. E a Receita, quando cruzou os dados, identificou e questionou. Depois que a gente resolveu esse assunto, ela passou a não mais ter problemas e sim a ter restituição. Legal. Por isso que é interessante ter um contabilista que coloca a mão na massa, que realmente vai saber fazer a transmissão dos dados para o sistema da Receita e ter uma visão jurídica para a gente poder identificar na legislação o que é e o que não é que eu posso me aproveitar para ter uma diminuição da carga tributária. Então, só para ficar claro, mesmo eu não precisando pagar impostos, se eu estou dentro desse rol, eu preciso informar o meu imposto de renda. Entendi. Depois que você vai ver. E o Elton estava pensando no seguinte... Nai, desculpa eu te... Não, tranquilo. É só porque eu queria saber o seguinte. O Dr. Marcos, ele falou sobre quem tem que declarar, né? Isso. Quem não precisa declarar? Quem ainda não atingiu o teto de 30.635 mil, esse Por é ano. Por ano, no ano inteiro. Tá. Mas, Elton, e se eu, em uma competência, em um mês do ano, eu tive um imposto retido? Então, você passa a ser obrigatório a fazer a declaração de imposto de renda anual, a declaração de ajuste. Exemplo, num período lá, em dezembro, que é onde normalmente as vendas aumentam, as empresas pagam bônus para os funcionários, nesse período aí, você ultrapassou os 2.259, e aí você sofreu uma retenção do imposto de renda. A partir desse momento, você passa a ser obrigatório você fazer a declaração de ajuste anual. Entendi. Entendeu? Entendi. E esse é um imposto obrigatório, então. E o que acontece... Na verdade, eu quero saber se é obrigatório, né? E o que acontece se eu não declarar? Normalmente você acaba tendo, primeiro, pendências no seu CPF, agora na Receita Federal, diretamente. Você pode, a partir do momento que passa o prazo de 31 de maio, ou esse ano vai cair 30 de maio, né, numa sexta-feira, você passa a ter uma multa de R$ 165,20. Então, ou seja, a partir do momento que você não declarou, você já tem uma multa, você pode sofrer uma sanção na Receita Federal, se a própria Receita Federal entender que se trata de uma fraude ou se trata de uma manobra, né? Eles falam, lá na Receita Federal eles falam muito em simulação, né? Exemplo, como o Dr. Marcos estava falando, que tem alguns tipos de receita, você mesmo questionou, mas eu vendi um imóvel e não deu lucro para mim, deu prejuízo. Mas lá na própria legislação ele fala o seguinte, você é obrigado a declarar as receitas tributadas e as não tributadas, ou isentas. Exemplo de uma receita isenta, né? Lucros e dividendos.
Quando você recebe lucros e dividendos de uma empresa, agora falando dos empresários, né? Essa receita não é tributada. Mas tem um campo específico lá dentro do programa da Receita Federal, onde você informa essas receitas não tributadas. E ela lá mas eu recebi lá questão de 1.000, 2.000, um valor bem irrisório. Ok, a Receita Federal, ela te obriga a partir de 200 mil no ano de receita não tributada. Tá? Ou no caso de ganho de capital, e aí tem outras particularidades que a própria legislação fala, né? Mas assim, na questão da obrigatoriedade, todo mundo que auferiu receita acima desse teto, ou nessas particularidades que o Dr. Marcos já tinha adiantado. Eu estava lembrando de uma coisa agora que você estava falando sobre a obrigatoriedade de declarar, que você falou, tem que declarar, depois vai ver se vai tributar ou não. Eu sempre lembro de filme norte-americano que envolve séries assim que o pessoal foge com coisa de... Porque é muito forte lá a questão do tributo, do imposto lá, né? O pessoal pega... Quando é a época de declarar, não sei se tem uma época de declarar lá também assim, mas assim, é muito sério para eles fazer isso, né? E aí aqui o pessoal... Eu vejo que o pessoal fala assim, mas será que eu vou ser preso se eu não declarar? Será que o que vai acontecer comigo se eu não declarar, entendeu? Por isso, assim, as pessoas talvez não acham que seja tão sério assim, né? Não tem uma sanção tão forte assim, né? Nos Estados Unidos é um crime inafiançável. Então, a sonegação fiscal lá é, em resumo, cadeia. Inclusive, tem um ator americano muito famoso que ficou sumido das telas por conta disso. Depois vocês podem pesquisar aí. Fez aquela trilogia do filme do vampiro Wesley Snipes. Ele foi pego, ele não declarou aí alguns rendimentos e ele ficou preso. Caramba, e assim, lá não existe acepção de pessoas. Eu sou filho de José, não sou preso. Lá o Estado americano trata o contribuinte como contribuinte e se ele não segue a legislação, ele é penalizado. Diferentemente do Brasil, né? O Elton trouxe um ponto de atenção, e aí falando em relação à legislação penal. Se eu cometo alguma fraude, alguma simulação, e a Receita Federal detecta isso, e é interessante trazer aqui para os ouvintes que dentro da Receita Federal existem núcleos de investigação da própria Polícia Federal, que ficam ali por meio de todo esse cruzamento de dados, detectando ali e lendo esses parâmetros, isso aqui está errado, né? Essa pessoa até ontem não existia e do nada ela aparece com 5 carros importados na declaração. Essa pessoa aqui não tem declaração de entrada de dinheiro, mas ela comprou 1 milhão de patrimônio. Como assim? Esse dinheiro veio da onde? Então, isso está acontecendo muito hoje em dia. A mídia vem trazendo muito isso por conta de vários influenciadores. Esse pessoal que está tendo uma ascensão muito rápida. Sim. Só que eles não entenderam ainda que não tem como, se eles não fizerem o dever de casa e não realmente declararem a origem desse dinheiro, e ele precisa ter uma origem lícita, eles não vão conseguir ter uma base de um imposto de renda, eles não vão conseguir fazer nada. Então isso tem demais, tá? Essa prática no Brasil. Sim. Mas aí trazendo paralelo em relação ao crime, no Brasil nós temos uma diferenciação. Se eu sou denunciado e investigado, e eu faço um parcelamento antes do oferecimento da denúncia, eu excluo a punibilidade. Exclui o quê? Excluo a punibilidade. Você pode eu negociar. Eu estou sendo investigado via inquérito policial. Lembrando, inquérito policial é um ato administrativo, o delegado de polícia, os investigadores estão colhendo provas. Então, nessa investigação do inquérito policial, no final, o delegado faz um laudo, que é uma conclusão desse inquérito. E ali ele opina que sim, ele entende, e a gente chama, eu preciso usar essa expressão, que é um fato típico, é um crime, né? E então ele encaminha esse inquérito policial para o promotor de justiça nessa conclusão. Olha, eu entendi que tem um crime. Aí o promotor vai pegar aquilo, depois de anos de investigação, e vai oferecer a denúncia. E encaminha para o juiz juiz só recebe aquilo, e aí que se instaura o processo judicial. Né? É assim que funciona. Nessa fase da instauração do processo judicial, eu posso fazer o parcelamento. Paguei a primeira parcela, suspendi a exigibilidade, em tese, a punibilidade ela fica excluída se eu der sequência no pagamento do parcelamento. Então, aqui no Brasil, nós temos algumas diferenças significativas e pode ser por isso, respondendo a sua pergunta, eu rodei, né? Mas que as pessoas até tratam isso como, não vai acontecer nada, né? E se a gente for trazer na prática, pela nossa experiência aí de quase 20 anos, 2 casos que realmente chegaram
nesse final, assim. E assim, e a gente lida com cada absurdo, né? Fala, não é possível. Tem uma história emblemática no escritório. Não, tem alguma história? tem uma história emblemática no podem... escritório que a gente estava fazendo um planejamento sucessório para um produtor rural, um senhor já de quase 80 anos, e ele tinha 70 matrículas. E nenhuma no imposto de renda dele. Então, 70 matrículas, se eu explicar aqui, 70 empresas. Imóveis. 70 imóveis. Ele ia Fazendas. comprando fazendas, Gente, apartamento. casa. Então, assim, ele foi comprando ao longo de... E ele nunca declarou. Gente. Nunca declarou. Mas nunca falta de declarou. conhecimento, o que foi, orientação, não queria. Eu acho que eu não queria. Sabe aquele tipo de pessoa que é o dinheiro embaixo do colchão, e tem muito ainda? Tá. E assim, ele não existia para ele declarava isento. Um patrimônio milionário. Né? Gente, mas e aí? Não, e aí dá medo de você pegar. Fala, o que eu faço? Porque se eu relar aqui, vai explodir a bomba, né? Então, a gente se depara com alguns casos que a gente não consegue entender o porquê que o sistema da Receita ainda não conseguiu, né, processar essas informações e ir atrás desses contribuintes. Mas como eu falei lá atrás, com a nova reforma tributária, com os novos sistemas informatizados, é interessante trazer um gancho, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, e com certeza o telespectador também, sobre a declaração pré-preenchida. Então, hoje, você quando entra no programa do Imposto de Renda, é no Gov, se eu não me engano? No Gov, você já recebe da própria Receita Federal o seu imposto de renda ali, cerca de 60% a 70% pronto. Só para conferir, Às ver vezes se até faltou mais. alguma Às vezes coisa. até mais, né? Porque já tem suas informações ali. Exato. Então, a prefeitura já... imagina que criou-se uma piscina de informações, essas informações os órgãos vão direcionando, a Receita vai processando. Olha aí, é isso mesmo? Ou falta alguma coisa? Às vezes está errado. Né? Ou às vezes está faltando muitas... Então, o contribuinte, a Receita está facilitando para esse contribuinte hoje, né? Olha, eu estou vendo aqui e não é bem assim. Resolve o seu imposto de renda aí. Em especial na questão das criptomoedas. Né? Muita gente não declara, acha que não vai dar nada. A Receita Federal já recebe essas informações das corretoras e ela já lança de forma automática. A gente tem casos assim no escritório que a gente conversa com os clientes. Olha, você tem criptomoeda? Ah, como você sabe? A Receita que sabe. Aqui, ó, a declaração pré-preenchida. Ainda não tem uma bola de cristal. E aí, você vendeu, não vendeu? Como é que você quer fazer? Né? Ah, tô indo aí para conversar. Por isso que o advogado e o contador não vão ser substituídos por inteligência artificial. Dá pra Nem ver. eu escrevi. Entendeu? Mas olha só, doutor Marco, você falou que a Receita consegue saber de tudo, né? E existe já países que fazem toda a declaração, né, do cidadão. Eu estava até lendo sobre isso. Você acha que no Brasil, em algum momento, isso vai ser possível? Com certeza. Assim, tem dia e tem hora para o dinheiro físico acabar. Já existe um projeto de lei para a criação do DREX, né, que é o dinheiro digital. Então, quando isso realmente acontecer, e isso vai acontecer, o Estado vai saber o que você faz com o seu dinheiro. Então, imagine se a gente tivesse o DREX hoje e a gente estivesse na pandemia. O governo ia nos controlar e saber que você saiu do seu perímetro, que você poderia ir no mercado só ali próximo da sua residência e você foi em outro e você seria penalizada por isso. Nós vamos para um nível de controle. Então, assim, nada é feito por acaso, porque a gente está buscando tecnologia para ficar mais avançado. Não, existe um porquê. Né? E o porquê é ter o controle do contribuinte. Então, quando a gente tiver isso funcionando, e se a gente fizer um paralelo hoje do impostômetro, que arrecada alguns trilhões, a gente vai aumentar em 40%, 50%, 60% esses valores arrecadados. Respirou, andou, piscou, vai pagar imposto por conta da tecnologia. É verdade. Inclusive, também, como eu falei um pouquinho na minha fala de entrada, a declaração de imposto de renda, essa que o próprio Marcos já falou, a pré-preenchida, é uma das fases finais dos cruzamentos de dados de informação da própria Receita Federal. Antigamente, quando você fazia a sua escritura da sua residência, do seu comércio, do comércio, etc., era um registro simples no cartório. Hoje, o registro ele vai para o Tribunal de Justiça e depois enviado para a Receita Federal. Hoje, a Receita Federal sabe se você fez uma doação para o seu filho de valores ou de um imóvel. Então, assim, voltando ali sobre a declaração, a maior parte das pessoas, corroborando com aquele que o Marcos falou desse cliente que tinha mais de 70 imóveis no nome dele, nada declarado, é que as pessoas tendem a confundir imposto de renda, você não precisa declarar a fonte da renda.
a origem dessa renda. Nós pegamos já também um cliente que ele recebia lá quase mais de 30 salários mínimos de aluguéis de imóvel, mas não tinha nenhum imóvel declarado no imposto de renda dele. Aí nós fomos lá, e aí ele recebeu a notificação da Receita Federal para dar origem a esses imóveis. Esses imóveis estavam assim, no nome do filho, no nome do cunhado e etc, no nome de vários terceiros, alguns no nome dele, mas nenhum no nome dele estava declarado na Receita, na declaração dele. Certo, mas aí, vamos lá, eu tenho que declarar o meu apartamento, eu tenho que declarar o meu carro, eu tenho que declarar o meu salário. Tiele, tá? Uma pessoa que CLT, não vamos falar nos grandes empresários que tem muitas coisas, mas uma pessoa normalzinha, entendeu? Que mais que eu preciso me preocupar em declarar? Eu recebo meu salário, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento e é isso. E eu gasto com algumas coisas aí. O que eu tenho que declarar? Na declaração de imposto de renda, hoje ela é bem mais específica. Cada bloco dela para você fazer uma informação. Aqueles rendimentos tributáveis retidos na fonte. Exemplo, como você mesmo já disse. Salários, rendimentos de aluguéis e etc. Pensão alimentícia e por aí vai, né? Você também tem a ficha lá de bens e direitos, onde você declara seu veículo, você declara seu imóvel, aquele sítio que você tem do seu final de semana, de lazer. E também tem a ficha que você declara os ônus, entendeu? Que é os seus financiamentos, os seus empréstimos, o seu cartão de crédito que você paga, e também vem as fichas lá de deduções. Então, aquelas despesas dedutíveis, e as também pode ser as indedutíveis, né? Tem muitas pessoas que acham assim, não, se não é dedutível, eu não tenho a necessidade de declarar. Muitas das vezes, nós já encontramos casos que a Receita Federal notificou o contribuinte porque ela não viu para onde estava indo todos os valores dele. Exemplo, ele ganha 20 a 30 mil reais ali, é um fiscal de tributos da Receita Federal, um auditor, que ganha um salário bem considerável. Porém, ele tinha ali poucas despesas que era realmente declarado e outras ele pagava informalmente. Eu não posso guardar dinheiro, então tem que gastar. Porque é isso que eu penso, às vezes a gente assim, olha, eu não gasto meu dinheiro todo, entendeu? Então eu teria que colocar, eu investir. Ou está presente na sua conta corrente. Tem que estar em algum lugar esse dinheiro. Como eu falei para você, a Receita Federal ela se preocupa tanto com a origem e a destinação dos seus valores. Perfeito. Esse é um raciocínio padrão. E assim, pela nossa experiência, e aí assim, eu vou somando para entender como é que a Receita está tratando os dados, né? Eu gosto de fazer essas análises de ponto e contraponto dos anos anteriores, dos exercícios anteriores. Eu entendi que a Receita tolera uma movimentação de até 5 vezes aquilo que você declara. Isso para mim é fato. Porque ela entende que você tem um tempo para poder ajustar isso. Né? O que a gente pega, o que a gente está falando aqui desses exemplos midiáticos, são movimentações 100, 150 vezes. É aquele ditado, tem um ditado popular que fala, que adianta roubar se eu não posso carregar? O imposto de renda é muito parecido. Então, não adianta eu ter um dinheiro que eu não posso declarar a origem dele, eu não posso comprar nada. Né? Porque se eu não tenho a declaração de onde ele veio, e essa entrada é lícita, eu não posso comprar uma casa, comprar um carro, não tem como eu legalizar a minha vida enquanto contribuinte. Ou eu vivo na informalidade. E por conta da tecnologia não dá mais para viver assim, né? Então é interessante trazer isso para as pessoas, para que a gente possa mudar a forma de pensar. Nós precisamos mudar a forma de pensar, porque o sistema tributário brasileiro ele mudou completamente, né, com a nova reforma tributária. Eu gosto de trazer isso. São 29 novos artigos na Constituição Federal, são 530 novos artigos na Lei 214 de 2025, que regulamenta, né, o novo sistema tributário, e já entra em vigor ano que vem. Né? Então, ano que vem começa o ano teste, 2027 a gente já inicia com essas mudanças, e a forma como a gente vai lidar com o tributário muda drasticamente. E a gente precisa parar, igual a indústria farmacêutica, eu gosto muito de usar, né, de fazer essa metáfora, de comprar remédio só quando está doente. Não, procurem agora um profissional de confiança, para que a gente possa começar, né, realmente a entender como está hoje, como vai ficar e o que eu preciso fazer para me adequar. Né? Então eu acho que ainda a gente tem um tempo de maturação para poder sim se organizar.
né? Um outro ponto interessante, falando de imposto de renda, que são assim, os erros mais frequentes em relação às deduções de escola, de plano de saúde. Tem que tomar cuidado com isso, porque também existe um valor limite para você poder se beneficiar disso, né? É interessante trazer os exemplos dos médicos e dos dentistas, né? Sempre tem aquela máxima, ô fulano, você consegue uma nota para mim? Ô ciclano, recibo. Isso acabou. Eu acabei de perguntar para minha contadora hoje vindo para cá. Olha, recibo não pode mais? Não é que não pode mais. A Receita Federal ela criou um programinha e ela obriga que os profissionais da saúde emitam o recibo / nota fiscal por meio desse programa no ato da consulta / recebimento. Então, o negócio profissionalizou por meio da tecnologia. Então, criou-se especificamente para essa área, porque é uma área que traz muito problema de imposto de renda. E quando a gente faz uma consulta dos maiores incidências de malha fina, são questões de dedução de recibos médicos e odontológicos, né? Então, o pessoal abusa muito disso, né? Então, assim, a Receita já sabe de tudo isso. Não dá para mais forçar a barra, né? Em relação a isso. Inclusive, também, tem muita gente assim, mas é difícil a Receita Federal pegar essas movimentações. Não é. Desde 2024, a Receita Federal já desenvolveu o SPED financeiro. O que é o SPED financeiro? Os bancos declaram para a Receita Federal quanto que você movimentou na sua conta. Ou seja, o sigilo fiscal acabou no Brasil. Então, a Receita Federal já sabe quanto que você movimentou. Ela só quer saber agora a origem e para onde você mandou esse dinheiro. Entendeu? Em resumo, é isso. E aí, eu vou fazer uma pergunta muito importante que o banco tá falando pra gente, tá controlando nossa vida. E o Pix, gente? Tem que declarar os Pix? Como é que funciona essa questão desses Pix? Exatamente. A gente Nai, vai, caixinha. Vamos lá, A gente tem uma caixinha de perguntas que a gente soltou no Instagram. Abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí, muitas pessoas fizeram diversos. Porque, como eu falei pra vocês, né? Imposto de renda é uma coisa que é meio nebuloso pra muita gente ainda, né? A gente sabe que existe, mas a gente não entende muito bem como é que funciona. Então, a gente teve muitas perguntas na caixinha. Foi bem legal. E aí, a gente tem uma sobre Pix, né? Inclusive, eu vou começar por ela, então. O Pix vai ser tributado no imposto de renda? Não. Não? Por quê? O que acontece? O Pix é um ato de movimentação. É como era antigamente o TED, o DOC, que foi substituído pelo Pix. O que vai ser tributado? O seu rendimento. Exemplos, por exemplo, um exemplo bem claro que inclusive eu estava tratando de um cliente lá que apareceu essa semana. Ela falou que ela trabalha com doce, salgados, etc. Ela falou que ela recebeu uma cartinha da Receita Federal sobre a movimentação dela, que ela não declarou para a Receita no ano referente ao ano no calendário 2023. Que ela recebeu vários PIX, várias transferências na conta bancária dela, e por conta, igual eu falei para vocês, do e-financeiro, que em 2023 ele estava rodando a nível de teste, em 2024 ele já passou a valer com base de dados já total, e cruzando com o seu imposto de renda. Então, ou seja, quando ela declarou no imposto de renda que ela era isenta, a Receita Federal foi lá e notificou para ela, você recebeu aqui aproximadamente quase 100 mil reais. Então, você não é isento. Lembra que eu falei da tolerância de até 5 vezes a movimentação? Sim. Era uma pessoa que nunca teve histórico de tanta movimentação. Entendi. Então, aí do nada, um volume financeiro desse, e aí já tem o COAF, que também informa essas movimentações, fala, olha, esse contribuinte aqui, ele está numa movimentação atípica. Vamos analisar. E aí, ela manda aquela cartinha que ninguém quer receber, né? Exato. E aí os problemas acontecem. Por quê? Porque sobre esses PIX, eles eram sobre renda. Ela prestava um serviço, vendia um produto, então ela tinha que declarar. Sim. O correto seria ela ter uma MEI. E eu ia perguntar isso ter uma empresa, a carga tributária é menor. Mesmo que ela tenha MEI, ela pode receber numa conta física dela, ou não. Você é MEI, refaça uma conta jurídica, que é mais seguro. É mais barato. É mais barato. Se ela movimentar enquanto empresária no CPF, ela vai ficar sujeita àquelas 4 alíquotas que nós conversamos aqui. De até 27%. De até 27,5%, dependendo do que ela movimenta por mês. É o acumulado. Não faz sentido. Então, a gente já tem o Instituto do MEI para justamente regulamentar, ser mais barato, né? E ela consegue até repassar esse preço no produto e o consumidor que está comprando, ele consegue pagar. Sim. Né? E qual que é a porcentagem do MEI?
O MEI, na realidade, tem- é uma contribuição básica. Ah. Este ano, se eu não me engano, ela vai para R$82. Você paga todo Então, mês. você paga somente ele Você sobe paga conforme não o salário tem- mínimo, né? Isso. Ele vai reajustando. Todavia, porém, você não pode faturar acima de 81 mil ano. Ano, Entendeu? Uhum. Então, E se você... faturar acima de 81? Aí você Até tem que 20%, mudar, né? até 20% você tem que pagar um adicional sobre essa contribuição. Se você passar dos 20%, você automaticamente é desenquadrado de MEI, você passa a ser microempresa, e aí você, aí você tem o mesmo atendimento, vamos falar assim, da Receita Federal quanto a uma empresa comum. Entendi. Tem mais perguntas na Tem, caixinha? tem várias. Vamos lá. Bom, moramos fora do Brasil. Se mandarmos dinheiro para o Brasil, precisamos declarar? Sim, Qualquer valor? qualquer valor. Ah. Aí você tem que também prestar atenção que você também tem que fazer a declaração de imposto de renda de saída definitiva do país. Se você for ficar acima de 1 ano fora do país. Abaixo de 12 meses ainda tem algumas discussões, mas todavia por conta do ano calendário, de janeiro a dezembro, exemplo, eu vou sair do Brasil, vou ficar 10 meses, mas vai ultrapassar o ano calendário. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer a saída definitiva do país, declarando seus bens que você está levando, né, valores, etc. E depois você declara o que está retornando. E aí, esse que você está retornando, excedendo ao que você saiu com ele, você tem que ser tributado. Mas só um detalhe nessa pergunta, porque ela traz uma outra interpretação. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer na pergunta. Eu sou residente nos Estados Unidos e encaminho um valor para uma pessoa que mora aqui no Brasil. Isso. Eu, enquanto lá, residente lá, tenho conta bancária lá e estou mandando como americano, digamos assim, esse recurso. Eu não preciso fazer essa declaração aqui no Brasil. Quem tem que fazer essa declaração é quem está recebendo esse recurso. Aqui. Essa pessoa precisa declarar e vai precisar recolher os impostos em relação a isso. E lá ele vai seguir a legislação americana em relação a essa remessa do recurso. Tá? Entendi. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão morando fora do Brasil e acabam mandando dinheiro para ela mesmo, né? Tributado. Aqui. Aí Até porque se ela ainda Se ela está tem no conta Brasil, aqui, né? ela não é, ela tem ainda a obrigatoriedade, tem o vínculo, ela tem que entregar o imposto de renda dela ainda e ela vai recolher os impostos sobre isso. Então vai entregar a documentação lá nos Estados Unidos e no Brasil também. Vai seguir. Vão fazer Exatamente. as Por isso que duas é o regras. direito internacional, né? Vai ter que seguir as duas legislações. O dinheiro, entenda, o dinheiro ele tem um custo. Ele tem um custo de quando você manda e de quando você recebe. Cada ente quer um pedaço dele, né? Pode ser que lá não tenha tributação no envio, mas aqui, no momento do recebimento desse recurso, eu preciso informar a origem, quem é a fonte que está mandando esse dinheiro e preciso recolher os impostos sobre isso. Simples assim. Entendi. Vamos lá. Bom, deixa eu ver outra aqui. Precisa pagar algo de imposto de renda sobre empréstimo? Precisa pagar algo de imposto? Algum imposto Não, de acho que renda tem que sobre tem que pagar empréstimo? imposto sobre empréstimo, essa questão de Em movimentar. geral, não, né? Inclusive, as empresas que fazem empréstimo, né? Na grande maioria, elas podem até usar os juros que elas pagam sobre esses empréstimos como dedução ali dos impostos a recolher. Existe essa possibilidade, né? Então, em resumo, não. Você não precisa pagar imposto sobre isso, né? Sobre os empréstimos, até porque você vai ali, na grande maioria dos casos, liquidar um débito, uma dívida. Então, não. Aí entra dentro daquele costume da regra que eu falei, da movimentação financeira de até 5 vezes ali, a Receita entende que isso não é uma receita tributada, né? Entendi. Tá, tem mais aqui. Vai, faz mais uma e depois eu vou fazer Mais uma? Tá bom, peraí. Deixa eu então escolher aqui uma. Peraí. Sou autônomo, pessoa física. Devo declarar os recebidos no Pix? Não, isso daí Esse já, a gente já é. comentou que Quem é obrigado a declarar Faça também, a a gente já fez. Quais despesas posso deduzir do imposto de renda? Você comentou dos médicos, né? Educação. Fisioterapia. Esses aí são ilimitados. Quanto você gastar, é claro, sempre atentando também, como o Marcos falou. Não adianta você né? pedir nota só pra falar que fez. E acima do Tá valor que tudo você cruzado, ganha também, né? Exatamente. Você pede pro seu amigo, a fisioterapeuta, faz aí um recibo pra mim. Exatamente. Por Não dá. exemplo, eu já vi casos que ele fez declarou uma nota de cirurgia, onde a nota era de quase R$30 mil, só que ele ganhava 2 salários mínimos. Fechava a conta.
Se você pegar durante Nossa, o ano inteiro, ele pagou todo o rendimento dele. Mas e aí, se ele realmente precisou fazer uma cirurgia de 30 Mas e da anos? onde que Não, sai mas ele dinheiro? emprestou dinheiro de Sim, alguém, Mas né? aí, se você Mas aí tem que estar emprestou, declarado. Tem que estar tem que estar é declarado. verdade. Tem a ficha lá de ônus. Eu fico devendo, eu tenho que declarar que eu recebi E você do emprestou. Elton 30 mil reais a título de empréstimo por pagamento dessa cirurgia. Tava lindo. Aham, entendi. Não tem muito segredo. Só tem que... Se a tem que gente, se a explicar, gente né, analisar pra- que o dinheiro ele tem que entrar e ele tem que sair, tem que ter uma lógica, tem que ter uma Aham. coerência disso, não tem muito segredo. Aham. Né? Então, a gente sempre cai no final da mesma história. E só um ponto de atenção também, porque tem muita gente que declara auxílio funeral como plano de saúde. Ele não é plano de saúde, né? Que tem um auxílio funeral que ele dá descontos em consultas médicas sim. ou odontológicas. Esse não é dedutível Então, essa de equiparação ali Ele na hora não- do lançamento, ter a Entendi. dedução do imposto a pagar e a Receita Federal não tolera esse tipo de coisa. Então ele Por isso da questão do advogado e da interpretação da legislação junto com o contador, para saber, eu uso essa despesa ou não na dedução ali. Lembra, declaração é uma coisa, pagar o imposto é outra. Né? Então, são questões diferentes. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta agora para a gente falar um pouco mais sobre a questão do empresarial, né? Você falou, doutor Marcos, que em relação a muita gente tá pagando o que não precisa, né? Tá pagando muito, ou não tem essa consultoria, essa assessoria, né? E vai lá, eu sei fazer, eu consigo produtor rural, né? Eu consigo fazer sozinho, tudo. E aí, a FEComércio tem um projeto de eficiência tributária, que é muito bacana, né? Em parceria com a consultoria da FEComércio, que é justamente isso. Peraí, vamos ver o que vocês estão fazendo aqui, vamos entender o que é. E muita gente consegue receber, né, valores, porque tava meio bagunçada ali a questão do imposto. Como é que é isso? A lógica é muito parecida com o imposto de renda. Né? Interessante o assunto, e as pessoas estão mais familiarizadas com receber lá nos lotes de restituição. Então, entendam, se o governo me devolve, eu enquanto pessoa física, um recurso na minha conta, para as empresas, é a mesma lógica. Então, quando a gente entra numa empresa e a gente faz essa análise dos últimos 5 anos, que é o que a legislação permite, e a gente detecta ali que aquela empresa não está se utilizando dos benefícios da legislação, ou às vezes ela tem um sistema informatizado que faz o ingresso dos produtos e a venda desses produtos, e esse sistema não está com a parametrização adequada, tem códigos, né, equivocados da nota fiscal, não está se aproveitando de alguns créditos de alíquota zero, monofásicos, que ali no final, na cadeia, quando ela fecha a operação tributária, ela poderia abater do cálculo do tributo, né? Então, realmente, é por isso que a gente chama de manicômio tributário. São várias questões que a gente precisa trazer e elas são questões individuais. Para um tipo de empresa, a gente segue um caminho. Para uma indústria, de uma forma. Para um comércio, de uma forma. Para uma agroindústria, é mais específico ainda. Para uma empresa no Simples Nacional, também. E assim, sucessivamente. Então, quando a gente fala de oportunidades tributárias, e é o que o projeto Eficiência Tributária traz, e não é só sobre recuperar valores financeiros de impostos do projeto. Não é só sobre isso, fazer com que a Receita Federal devolva o dinheiro. Claro que isso é interessante, a gente precisa de dinheiro para poder continuar movimentando. Mas o legal do projeto e o propósito dele é, por meio da educação, a gente elevar o nível de consciência dos empresários e preparar eles para esse momento de incerteza, né, de nova reforma tributária, ajudá-los nessa transição. Se eles já estão num sistema que tem 60 anos e estão jogando dinheiro fora, e o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fala, por meio dos seus estudos, que 95% dos contribuintes jogam dinheiro fora todos os meses. 95% das empresas. Né? Então, realmente, infelizmente, a gente delega para um profissional, mas na verdade a gente delarga. Porque nós não temos conhecimento técnico Você não sabe nem cobrar. para saber Exato. exatamente como esses dados que o contabilista está ali reunindo, está transmitindo para as obrigações acessórias e está encaminhando para o sistema da Receita Federal. E aí a gente tem toda aquela análise e dessas análises a gente tem os pagamentos de forma indevida ou a maior. Então, quando a gente une ali a questão contábil com a questão jurídica e a questão de tecnologia, e o tributário está muito tecnológico hoje. Hoje a gente consegue fazer uma auditoria em uma empresa nos últimos 5 anos em poucas horas, com um toque de botão. Porque a contabilidade hoje é extremamente eletrônica. São arquivos, não tem mais papel. Então, da mesma forma que a Receita Federal usa tecnologia para fiscalizar, empresas privadas criaram tecnologias para ajudar os contribuintes.
Então eu não preciso ficar vivendo ali com fortes emoções. Vou usar a mesma tecnologia e é extremamente barato e acessível. Então, as empresas conseguem hoje criar essas conformidades e elas conseguem realmente recolher aquilo que elas deveriam recolher, né? E aí tem outras situações do projeto que são decisões judiciais de repercussão nacional que trazem esses benefícios e quando o imposto foi recolhido lá em meados de 2019, por exemplo, a legislação estava vigente. E aí, por várias discussões, essa legislação mudou. Então, criou-se um novo direito para esse empresário. Nós informamos esse empresário dessa possibilidade, retroagimos, recalculamos, recuperamos. Então, o tributário, por isso que ele não para. Por isso que o planejamento tributário ele é representado por um jogo de xadrez. O que serviu em 2025 não vai ser a mesma coisa que vai servir para 2026. Então, a gente precisa sempre estar pensando em movimentar essas peças, né, para poder ajudar o empresário a continuar funcionando em tempos difíceis, né? E o objetivo é fazer com que ele cresça, né? Porque não é quanto entra na conta, é quanto sobra. Exato. Isso aí. Então, a gente do tributário pensa muito nisso, né? Quanto que está sobrando, né? Então, é isso que para nós, em um projeto de 12 meses, faz sentido. E escutei vários testemunhos, inclusive na pandemia, de que o nosso trabalho realmente proporciona com que essas empresas mantenham os empregos, né? O empresário de verdade, apesar de toda a burocracia brasileira, ele não coloca todo o dinheiro no bolso dele. Sim. Ele tem uma paixão pelo negócio dele, ele investe, ele cresce. Então ele tem uma loja, depois ele tem 2, depois ele tem 3. Ele não para, porque se ele parar, ele fica doente, né? Então, o tributário vem muito para agregar nisso e para tá difícil, mas eu tô te ajudando, né? Na pandemia, assim, foi um divisor de águas. O que nós conseguimos mexer em termos de planejamento tributário para algumas empresas, e muitos empresários fizeram a captação do Pronamp, vocês lembram disso? Que era um recurso financeiro. E só de você mudar o regime tributário de algumas empresas ali naquele exercício da pandemia, ia garantir que aquele empresário não recolhesse imposto naquele ano todo. Porque ele não teve lucro, foi um ano que ninguém teve lucro. E muitos dos empresários jogaram muito dinheiro fora. E, inclusive, hoje de manhã eu atendi um cliente que está com um débito de quase 2 milhões, 2 milhões e meio, renegociando dos primórdios da pandemia, que se ele tivesse só apertado um botão, na época ali, naquele exercício, ele não tinha esse endividamento. Né? Então, isso é muito sério. Né? Então, a estrutura tributária ela é muito séria. É o que mantém realmente um negócio em pé. Verdade. E quem quiser saber mais sobre esse projeto da FEComércio, é só entrar no site, tá tudo explicadinho lá. No site tem... fecomérciomt.org.br. Lá tem ali o link de aplicação da ferramenta de inteligência tributária. O empresário ali em poucos cliques, em menos de 1 minuto, por meio da inteligência artificial ali do sistema, ele consegue entregar um score de viabilidade para aquele empresário de baixa, média ou alta complexidade de possibilidades que a empresa dele tem de reaver esses valores, né? Tem muito empresário que não tem ideia, que tem dinheiro dentro da própria empresa e pode resgatar isso. Gente, e aí falando sobre comércio, eu imagino que comerciantes maiores já têm um pouco mais de conhecimento. Eu fico me perguntando, por exemplo, essa situação da moça que você citou, Elton. Às vezes a pessoa vira um empresário, até por acaso, um MEI, né? Olha, eu comecei a vender bolo, eu comecei a vender alguma outra coisa, né? E fiz um MEI lá, virei prestador de serviço, né? E não sei muito bem como agir nesse momento de ter que declarar algum tipo de imposto, né? O que um MEI, o que um pequeno empresário ele precisa prestar atenção, o que ele precisa declarar, qual que é a atenção que ele tem que ter no momento? Tá. A questão do MEI, ele tem a declaração anual. Que não precisa, né? Que ele tem só uma declaração dizendo da receita dele, anual, mas ele também é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda, tá? E aí, nisso daí, ele vai declarar lá, como eu falei, nós falamos bem no início, que lá tem as receitas isentas e não tributadas. A distribuição de resultado ou de lucro da MEI dele até R$30.635 mil é isenta. Passou disso, se ele distribuiu, se ele movimentou na conta aí agora, eu acho que foi a Nike que falou sobre, ele precisa ter uma conta pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou somente pode movimentar lá. O interessante é ele ter essa segregação, porque aí ele consegue demonstrar mais facilmente e ele
tem mais subsídios para, se vir uma notificação da Receita Federal dizendo sobre a movimentação dele lá, ele ter provas, né, cabais de que ele não movimentou tudo aquilo. Entendi. Ou que era do negócio dele, entendeu? Porque, exemplo, essa moça que fazia doces e bolos, né, e salgados. Parte desses valores era para comprar mais ingredientes para ela Sim. continuar trabalhando. Então, nem tudo era lucro dela. E como o Marcos falou, era do que sobrava. Então, o que sobrava, aí ela transferia para conta dela, que era o que ela... deram o salário dela. Exatamente. É o que seria considerado como base para tributação. Então, Tá. daqueles 5 mil reais que ela vendeu, né, de bolo, ali ela tinha os insumos que ela precisava comprar para fazer o bolo. Então, vamos dar um exemplo que desses 5 mil, 4 mil eram insumos, eram matéria-prima. Então, a base de tributação dela seria só sobre 1.000, ao invés de ser sobre os 5 mil. Só que como ela não fez de forma correta, a Receita Federal enxergou o quê? Não, 5 mil é renda, eu quero a tributação em cima do total. Entendi. Então, a gente tem uma série de problemas e isso é normal, isso é o que mais acontece. E o Elton trouxe um ponto aqui interessante, e aí assim, são cerca de 20, estava olhando no último mês, 22, 23 milhões de CNPJs ativos no Brasil hoje. 90% desses CNPJs aí são entre pequenas e microempresas, né? Então, esse pessoal é o pessoal que mais gera emprego e renda no país, mas é o pessoal que mais está na informalidade. E o que a gente mais encontra é eles misturando a pessoa física com a pessoa jurídica. Né? Então é interessante trazer esse ponto. Isso acaba de novo com a nova reforma tributária. Não dá para fazer essa confusão. Né? Marcos, desculpa te interromper, só para eu não perder a chance. Quando você falou assim, tem muita gente que fica na informalidade. Então, eu não tenho MEI, eu não tenho nada, eu vou fazendo os meus negócios assim mesmo. Isso que você ia falar agora. Exato. Então, não vai mais ter a chance de fazer isso meio bagunçado assim, não. Então, a gente vai ter um sistema de pagamento chamado Split Payment, que ele é muito parecido com o americano. Hoje em dia, as empresas, elas quando recolhem os impostos, elas recolhem no mês subsequente ao faturamento. Então, faturei em janeiro, recolho em fevereiro. Com a nova reforma, isso acaba, o recolhimento é na fonte. Lembra da antiga CPMF? Que ia lá, tributava toda sexta-feira do mês, movimentação financeira? A ideia do Brasil é essa. Então, se a gente não tem uma estrutura tributária montada, né, alinhado, e se a gente não tem os custos da nossa operação em um regime fiscal favorável, para que depois de tudo isso, né, dentro desse projeto, a gente tenha uma formação de preço fidedigna com o meu lucro e o que eu vou pagar de imposto, aí eu trago mais um dado do IBGE, que os CNPJs não duram mais do que 4 anos. Eles não vão durar 6 meses. Com esse nível de tecnologia. Sim. Né? Então, é muito interessante trazer esse novo tempo. Né? Isso já está acontecendo há mais de 3, 4 anos. Isso já é uma realidade. Então, é interessante as pessoas começarem a buscar profissionais que já estão nisso, já estão na vanguarda da nova reforma tributária, porque todo negócio é um negócio diferente. A gente tem uma máxima no direito que cada caso é um caso, e realmente é. Né? Então, cada empresário tem uma particularidade, né? Cada negócio, cada processo produtivo tem uma particularidade. E isso tem que ser pelo profissional de confiança, né, analisado, e eles precisam ali junto definir o melhor caminho dentro da legalidade. Existe sim a possibilidade de economizar de forma legal. A gente chama de elisão fiscal. O que as pessoas fazem, na verdade, é a evasão fiscal, né? Então, tranquilo, hoje a informação está aí para todo mundo, né? Não é um bicho de 7 cabeças essa conversa. O que as pessoas precisam entender é que não dá mais para continuar nesse amadorismo que a grande maioria das pessoas, infelizmente, acham que nada vai acontecer. E vai. Sim. Não é por uma pessoa que está olhando, é pela tecnologia. Entendido. Ai, gente, eu tenho um monte de perguntas. Eu também. Pois Eu fui tão rápido. Você quer fazer uma última pergunta? Faça. Bom, vamos lá. Bom, o período tá aí, né? Até dia 31 de maio. Eu queria 30. que vocês dessem... 30? 30, porque 31 cai no sábado, então você deve verdade. antecipar para sexta. Eu queria que vocês deixassem uma dica aí para quem nunca fez uma declaração, né? Para essa pessoa que vai fazer pela primeira vez. Como que ela pode se organizar para esse momento? Bom, vou falar enquanto contribuinte que declara, né? E aí eu tenho um costume, é interessante trazer isso. E até é interessante trazer um paralelo dos políticos, porque geralmente a gente vê nos debates discussões, deixou de declarar tal coisa, omitiu a informação. Não, às vezes não é por maldade, é que
as pessoas fazem tantos negócios que realmente elas não informam para um contabilista. E realmente passa, tá? Normal, natural. Então, o que é o interessante? Tudo que você comprar, vender, tudo que você adquirir, vai guardando. Cria uma pastinha ali, vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Vai facilitar demais para o seu contador de confiança no momento da construção da sua declaração. E a partir do momento que você constrói a primeira, as demais ficam mais fáceis, né, Elton? Quando você tem uma realmente ali fidedigna com a tua realidade, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil viver, acessar crédito, né? Você vai para um outro patamar ali de vida. Realmente, as pessoas acham que pagar imposto é ruim. Não, não é ruim. Você tem facilidades que quem não paga não tem, de verdade, né? Então, eu dou essa recomendação para essa questão de organização, de documentação. Acessem os bancos, os informes de rendimento estão ali. É interessante buscar esses informes de rendimento, né? Isso facilita para o contabilista. O banco já entrega tudo. É só você entrar ali, clicar, gerar, né? As pessoas que compram um consórcio precisam declarar. As pessoas. Então, assim, tudo que você ali, né, fez dentro daquele exercício fiscal, comprou, vendeu, adquiriu ações, para com calma nesse momento. Não deixa para a última hora. Pode ser que não dê tempo para fechar a declaração, mas você pode entregar ela sem movimentação para evitar a multa. E depois o contabilista pode ir lá, retifica essa declaração e realmente entrega. Mas não deixe de entregar no prazo, né? Só de você não entregar no prazo, você já cai na malha fina. Já entra um apontamento ali de um problema e você evita a multa, né? Aí que não poderia ter problema, vai achar problema. Exato. Então, você tá cutucando a onça, na verdade, o leão com a vara curta, né? Verdade, então, E o T-Rex. Inclusive, no nosso link ali, é interessante trazer para vocês do e-book, vai ter o e-book também dos monstros fiscais. Ali as pessoas vão conhecer também os supercomputadores do fisco e o que cada computador faz, né, as informações que ele processa, para realmente as pessoas começarem a entender que eu preciso cuidar mais com carinho dessa questão fiscal, né? Ela é muito importante para que a gente possa continuar, né? Elton, você aí que é o contador, que você fala, pelo amor de Deus, gente, faça isso. Corroborando que o que o Marcos falou, primeiro, a organização dos documentos, não deixar para a última hora, aproximadamente aí estamos à beira já do início do prazo, não deixar para a última hora a organização, a busca desses documentos, verificar as pendências que você também, muitas das vezes é importante também dizer, verificar as pendências dos anos anteriores, porque muitas das vezes ninguém se preocupa, acha que é somente entregar a declaração, e não é. O fisco tem 5 anos depois da sua entrega da sua declaração para ele te notificar. Muitas das vezes isso chega na caixa postal e o pessoal não está vendo. Então é importante também você verificar as pendências anteriores, verificar muito importante sobre dependentes, sobre as despesas, aquela despesa que você acha que não tem problema em incluir lá, todas elas, um momento ou outro, o fisco pode vir atrás de você e pedir para você comprovar. E isso também gera multa. Tá? Então eu acho que essa é a dica mais importante, a organização e a comprovação dos documentos. Independente se você já declarou, você ter a guarda desses documentos para posterior comprovação para o fisco. Hoje em dia a gente não tem mais o papel físico mesmo, assim, mas a gente tem que deixar guardadinho isso aí por pelo menos esses 5 anos aqui guardadinho para se perguntarem, tá ali, né? Exatamente. Tá, joia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente teria aqui pelo menos mais 1 hora de conversa, porque a parte não cheguei nem a gente não conseguiu. Mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar, né, Nay? Perfeito. Bom, quero aproveitar, agradecer a vocês e pedir para o telespectador, gente, vai lá, siga as nossas redes sociais, @SescMT, @SenacMT e @FEComércioMT. Muito obrigada, Elton, Dr. Marcos. Obrigada, gente. Eu que agradeço pelo convite. E, pessoal, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para nos questionar nas redes sociais. Aí a gente se compromete em responder todas as dúvidas de vocês aí, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E esse é o nosso episódio do Pode Crer de hoje. Até o próximo mês. Até mais.